As condições de higiene dos equipamentos móveis e utensílios de uma agroindústria devem ser uma preocupação constante para evitar a entrada e desenvolvimento de micro-organismos capazes de contaminar o produto que está sendo fabricado e comprometer a saúde do consumidor. Por isso, é importante ressaltar a limpeza e manutenção completa e adequada do ambiente. O procedimento de higienização na agroindústria se baseia em 4 etapas: a pré-lavagem, a lavagem, enxágue e sanitização. Na pré-lavagem, é feita uma redução de resíduos que estão aderidos à superfície dos equipamentos. Essa etapa é capaz de remover 90% dessas sujidades. No processo de lavagem, para a retirada das sujeiras aderidas à superfície, são usados detergentes, sendo esses ácidos, quando existem incrustações minerais, ou alcalino, quando os objetivos são remover proteínas ou gorduras. O enxágue serve para remover os resíduos e detergentes. Usa-se água morna para facilitar a retirada de gorduras. Na sanitização, é usado de 1 a 2 ml de hipoclorito de sódio para 1 litro de água, ou 5 a 10 ml de água sanitária em 1 litro de água por 15 minutos. Os pisos das áreas de recepção, processamento e armazenamento devem ser limpos diariamente, antes e depois da realização das etapas de preparação, utilizando uma solução de água e detergente e enxaguando com solução clorada a 200 ppm. A higienização das mesas, utensílios, equipamentos, pisos, ralos e áreas de processamento em geral deve ser feita diariamente, enquanto as paredes, tetos e câmaras de refrigeração, semanalmente. O lixo deve ser colocado em lixeiras com tampas e em sacos plásticos, devendo ser diariamente retirados da agroindústria. A água é de fundamental importância para garantir a higiene de tudo que entra em contato com os alimentos. Se tratando da água a ser utilizada em uma unidade de produção, é imprescindível que ela seja potável, ou seja, inodora, incolor, límpida e livre de qualquer tipo de contaminação. A água potável deve apresentar os parâmetros de qualidade em conformidade com a Portaria MS número 1469, onde estão relacionados os aspectos, tais como físicos, químicos e microbiológicos. Para controlar a potabilidade da água, é necessária a realização frequente de coletas em pontos selecionados a fim de se obter amostras utilizadas para análises. Deve ser feita a inspeção de encanamentos, reservatórios e outros procedimentos como análise de teor de cloro. Além das formas de prevenção, são aplicadas ações corretivas em caso de comprometimento em suas características, sendo tomadas de acordo com o grau de risco avaliado. A saúde e a higiene dos funcionários é essencial para a fabricação de alimentos. É necessário monitorar a saúde de todas as pessoas envolvidas na fabricação. É indispensável e obrigatória a lavagem de mãos. Além disso, não é permitido a manipulação de alimentos por funcionários que tenham sintomas de doenças. E caso ele tenha alguma doença, ele vai precisar ficar afastado até que termine todos esses sintomas. Outra coisa é a utilização de luvas. Ela é necessária apenas quando for manipular alimentos de alto risco, que não passarão por outros processos de controle de micro-organismos. E não se utiliza luvas quando os manipuladores estão com as mãos machucadas. Nesses casos, eles ficam afastados por licença médica. Os resíduos devem ser coletados, acondicionados, armazenados, transportados e tratados de acordo com a sua classificação, priorizando a reciclagem. Usar lixeiras apropriadas, identificadas e espalhadas por todo o estabelecimento, sendo estas por tampas de pedais, higienização fácil, de fácil transporte e também onde os resíduos sejam acondicionados em sacos de lixo. Óleos e gorduras não devem ser jogados em tubulações ou no solo, em função de entupimentos e contaminação do lençol freático. Eles devem ser armazenados em garrafas para posterior descarte adequado. Depois de retirar todos os resíduos, todo o perímetro do estabelecimento deve ser adequadamente higienizado. Áreas de agroindústria. As áreas de agroindústria consistem em áreas de recepção de alimentos, onde os alimentos são recebidos e avaliados sobre sua procedência e qualidade, áreas de preparo da matéria-prima, onde ocorre o preparo para o processamento, áreas de processamento, onde ocorre o processamento e transformação da matéria-prima, sofrendo descasque, corte, trituração, despolpamento, cozimento, secagem, pasteurização e congelamento, vestiários e sanitários, onde não devem ter contato direto com o processamento, áreas de produtos químicos e áreas de estoque de embalagem. Pragas e vetores são agentes que podem ocasionar danos materiais ou levar à contaminação de toda a fabricação de alimentos.
E deixar janelas e portas sem proteção ou permanentemente abertas, ficar com a entrada e saída de mercadorias, deixar resíduos de alimentos no ambiente e acúmulo de água podem acabar contribuindo para a incidência de pragas. Para fazer o controle dessas pragas e vetores, são feitas ações preventivas e ações corretivas. As ações preventivas visam proteger ralos, portas e janelas, manter áreas externas limpas sem acúmulo de entulho ou lixo, não utilizar nenhum veneno em áreas internas da agroindústria, mas utilizar sim armadilhas com isca ou armadilhas adesivas. Enquanto as ações corretivas são usadas apenas no caso de grandes infestações, e nesses casos faz o contato com empresas especializadas na aplicação de inseticidas e raticidas. A seleção da matéria-prima, ingredientes e embalagens se inicia com o devido registro de todos os produtos. Isso se faz para que seja possível uma rastreabilidade. A segunda etapa é a liberação da carga. Ela deve ser analisada, coletando-se amostras. Após isso, somente será liberada quando todas as análises estiverem dentro do padrão de qualidade e temperatura. O veículo também será analisado em relação às suas condições. Não deve haver local nenhum propício para um ambiente de propagação e contaminação com agentes patogênicos, nenhuma avária dentro do ambiente também. Para caminhões ou veículos de transporte resfriados, deve haver monitoramento da temperatura do ar interno. A embalagem deve ser realizada da forma mais rápida possível, a fim de minimizar perdas do produto por contaminação. O armazenamento deve ser realizado em ambiente fresco com temperatura controlada. Os produtos devem ser mantidos longe do chão, em estrados ou prateleiras. E o chão não deve ter declividades ou ralos. O estoque deve ser feito a fim de segurar a qualidade e temperatura e validade dos produtos. Esse monitoramento deve ser registrado para que seja possível rastreabilidade. E é sempre importante manter amostras dos produtos por mais tempo do que a validade desejada. Assim, é possível ter uma contraprova caso haja alguma reclamação do consumidor. Por último, no fluxo de processo, devem ser realizados parâmetros de processo registrados em uma planilha para que seja possível a rastreabilidade e histórico de produção. Nenhum dos produtos finais deve entrar em contato com a matéria-prima original e vice-versa, para que não ocorra contaminação cruzada. Olá, boa noite. Esses são os destaques do Jornal Nacional neste sábado. O programa de recolhimento de alimentos consiste na retirada de produtos do mercado que apresentam algum risco à saúde do consumidor. Isso é realizado em empresas de industrialização, distribuição de alimentos, comercialização e aplicada a alimentos in natura, bebidas, água envasados e até mesmo embalagens.